Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26. Vamos, esta noite, aqui analisarmos esse texto e vermos, não o texto, mas o que Deus quer nos mostrar através desse texto, irmãos, para nossas vidas esta noite. Hoje é um memorial, é um culto de Santa Ceia, e esse texto se refere justamente sobre isso. Todos acharam? Aqueles que não acharam, acompanhem conosco aqui no Data Show. Diz a palavra do Senhor assim, Mateus 26, 26, até o versículo 30 nós vamos ler. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém, queridos irmãos? E tendo cantado um hino, olha aí, Jesus louvando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, como pastor, me cabe a obrigação dada por Deus de estar, irmãos, sempre trazendo para a igreja doutrinas básicas, irmãos, que às vezes a gente está deixando amortecer, vai esquecendo, porque nós não podemos viver uma vida, irmãos, no automático. Não, nós devemos, sim, nós temos uma vida espiritual, e nós devemos, irmãos, viver cada momento que nós vivemos na casa de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, tendo esse entendimento, esse conhecimento, e saber o que nós estamos fazendo e fazer com amor, porque às vezes a gente vai ficando mecânico em algumas atitudes na casa de Deus, e não é isso que Deus quer para nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre justamente isso, sobre a ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor, irmãos, é um dos momentos mais significantes na nossa vida de cristão. É importante a gente sabermos o simbolismo da ceia, aqueles que já entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, e aqueles que ainda não entregaram vão entender o significado dessa ceia, porque uma vez por mês nós nos reunimos e fazemos esta ceia. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade e por quê? Aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ver, o Senhor Jesus, o Pai Criador e dono da igreja, foi quem instituiu a ceia do Senhor. Ele está reunido com os seus discípulos. Até aqui ainda se comemorava a Páscoa dos judeus. O que era a Páscoa dos judeus? Era que eles se reuniam para rememorar o grande livramento que Deus deu à nação de Israel, livrando-os da escravidão do Egito. Mas a partir desse momento aqui, que Jesus, ele se reúne com seus discípulos, ele institui a Santa Ceia, que nós até hoje fazemos a ceia todos os meses. Mas, queridos, a Santa Ceia não é só um ritual da igreja, é muito mais do que isso. A Santa Ceia, irmãos, ela é carregada de uma profundidade espiritual tamanha, irmãos, e esse momento que nós vamos fazer aqui, e fazemos, ela conecta o passado, o presente e o futuro. Nós vamos compreender tudo isso.
E quando Jesus institui a Santa Ceia, naquele momento que nós lemos, irmãos, era ali, queridos, o ponto culminante da sua missão aqui na terra. Porque ele sabia que pouco tempo depois deste momento da instituição da Santa Ceia, ele seria traído, ele seria julgado e ele seria crucificado ali na cruz do Calvário. Então, esse momento aqui, Jesus, ele sabe que são os últimos momentos dele aqui nesta terra, como homem, porque ele ia ser traído, ele ia ser morto, ia ser crucificado. No entanto, irmãos, ele escolheu, vejam bem, mesmo Jesus sabendo de tudo isso, o que ele ia passar, ele escolheu esse momento aqui, irmãos, de intimidade com os seus discípulos, irmãos, e aí ele vai partilhar essa maravilha aqui para nós, até hoje nós rememoramos, ele vai partilhar, irmãos, essa instrução que ia transcender o tempo, irmãos, não ia ficar só no passado, não, ela fica no nosso presente e no futuro, né? A ceia não era apenas para aqueles que estavam ao redor daquela mesa naquele momento, mas é para todas as gerações de crentes até o retorno de Cristo. E eu pergunto esta noite, tem crentes que creem que Jesus vai voltar aqui esta noite? Amém? Quinta-feira o diácono Aleph deu uma doutrina sobre a vinda de Jesus. Se você não veio, você perdeu a ministração, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E quinta-feira foi dada aqui uma instrução que já está bem perto, viu? Já está bem perto. Então, irmãos, por que eu quis trazer essa palavra esta noite? Porque muitas das vezes nós participamos da ceia como um ato rotineiro. Não, hoje é ceia, vou lá. Participo do pão, do cálice e vou-me embora. Mas não, irmãos, a gente tem que nos aprofundarmos no significado por trás dos elementos da ceia. A gente tem que nos aprofundar desse momento tão espiritual. Por que o pão? Por que o vinho? Cálice? O que Jesus, ele quis nos ensinar quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que Jesus quer nos ensinar? E nós vamos, hoje como é o culto de ceia, nós vamos rememorar tudo isso, tá bom? Tudo isso que Jesus nos instruiu desde aquele momento. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus, ele fala com relação ao pão no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Quem foi que tomou o pão? Duas pessoas lembraram do texto que foi Jesus Cristo, né? Mas eu vou perguntar de novo, quem foi que pegou o pão, irmãos? Jesus. Ele tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. Antes de ele dizer comam, ele partiu e abençoou. Viu, crente, você que está acostumado a comer e não ora, abençoando o alimento, Jesus, ele nos instrui que nós devemos abençoar tudo que nós fomos comer. E ele partiu aquele pão, abençoou e disse, isso aqui é o meu corpo. O que Jesus quer dizer com o seu corpo, irmãos? No Antigo Testamento, irmãos, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, o pão, ele era um símbolo, irmão, do sustento de Deus para o seu povo. Quando a gente vê, irmãos, lá em Êxodo 16, que o povo está no deserto, o povo estava ali passando grande aflição no deserto, e o povo começa a pedir a Deus que quer alimento, não aguenta mais aquela vida. Ali Jesus vai, faz com que desça o pão do céu, que era o maná, né? O maná para suprir as necessidades do seu povo. Mas agora, irmãos, na nova aliança que Jesus firmou, nesse momento aqui, irmãos,
ele vai assumir o pão, assume um novo significado. O que Jesus quer dizer agora, irmãos? Que o pão agora, que simboliza Jesus, é o pão da vida, é o único, irmãos, que pode nutrir e salvar as nossas almas, amém? Lá em João capítulo 6, versículo 35, Jesus mesmo, ele está falando, ele está ensinando, e ele diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele diz que é o pão da vida, irmãos. Ele é o pão da vida, é Ele que nos nutre espiritualmente, é Ele que nos fortalece espiritualmente. Jesus é que sacia a nossa fome espiritual. Eu sempre gosto de dizer aqui, irmãos, enquanto nós temos essa fome espiritual, irmãos, às vezes, irmãos, a gente come tudo que não presta, tentando saciar esta fome, mas só quem vai saciar essa fome verdadeiramente é Jesus Cristo. Eu já dei o meu testemunho aqui, enquanto eu não conhecia Jesus, eu experimentei tudo que o mundo oferecia, tentando saciar esta fome, mas tudo era em vão, irmãos, tudo era em vão, e eu só vim saciar a minha fome, e a minha fome espiritual, quando eu permiti que Jesus entrasse na minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, porque somente Jesus é o pão que alimenta a nossa fome, somente Jesus, irmãos, pode saciar a nossa fome verdadeiramente. Aqueles que creem, aqueles que estão saciados, digam glória a Deus, aplaudam o Senhor Jesus esta noite. Às vezes, irmãos, quando a gente não conhece a Jesus, tem uma mesa bem grande, preparado o banquete que Deus nos prepara. Mas, pelo fato de nós não termos o entendimento, nós olhamos para aquele banquete e não queremos. Aí a gente vai comer, nada contra, viu? Se tem alguém aqui que vende pastel, viu? Mas a gente vai lá para a banquinha do pastel cheio de óleo. E deixa de comer o banquete espiritual que Deus tem preparado para nossas vidas. E vamos comer coisa que vai nos fazer mal. É assim, irmãos. É assim que nós vivemos até o dia que nós compreendemos que só quem vai nos trazer saúde espiritual e o alimento que vai saciar nossa fome é Jesus. É o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Na multiplicação dos pães, lá em João 6, não precisa abrir, do 1 ao 13, Jesus, ele alimentou milhares de pessoas com o pão físico ali, multiplicando, mas ele enfatizou que o pão verdadeiro é aquele que dá a vida eterna, ou seja, ele próprio, ele é o pão verdadeiro, e aqui na Santa Ceia, irmãos, ele nos oferece esse pão que nutre a nossa vida espiritual. Todas as vezes que nós participamos da ceia, irmãos, é nesse objetivo, irmãos, de recordarmos que Jesus morreu por nós, é de recordarmos que agora nós somos livres, é de nos recordarmos que nós não somos mais quem nós éramos, nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus, porque nós participamos e nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. E aí participar do pão da ceia, irmãos, significa justamente isso, é a gente reconhecer que nós somos nutridos e sustentados pelo pão vivo que desceu do céu. Lá na antiga aliança, as pessoas eram alimentadas no deserto com maná. Hoje, nós somos alimentados com o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, como eu falei, o meu exemplo, há muitas pessoas que buscam em fonte, sustentam em fontes erradas, buscam em todo canto, na riqueza, nos prazeres, nas conquistas, esquecem, irmãos, que somente o Senhor Jesus, o pão vivo, Ele pode verdadeiramente saciar a fome das nossas almas.
Somente Jesus, irmãos, ele sacia a nossa fome espiritual, tá certo? Aí Jesus, irmãos, ele pega, enquanto comia, no versículo 26, tomou o pão, o abençoou, o partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando Jesus disse: esse é o meu corpo partido, ele não deu o pão inteiro, ele partiu e deu aos discípulos: este é o meu pão. Aqui, irmãos, ele já está vindo de maneira iminente, que daqui a pouco tempo, aconteceria com ele justamente isso, irmãos. O seu corpo seria totalmente partido, o seu corpo seria triturado, o seu corpo seria maltratado, o seu corpo, irmãos, seria ali totalmente quebrado e crucificado por nossos pecados. O que Jesus passou na cruz do Calvário foi por causa dos nossos pecados, não foi por causa de culpa nenhuma de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, ele morreu por mim e por você, não se esqueça disso. Quando você pegar o pão e triturar nos seus dentes, aqui esta noite, você vai se lembrar: ô Jesus, eu estou triturando esse pão como o Senhor foi triturado naquele dia, inocentemente, foi pelos meus pecados. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim, porque eu não merecia, mas o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo até aí, meus irmãos? Então, queridos, ele morreria pelos nossos pecados. Esse é o preço que ele pagou por nossa redenção. Se hoje nós podemos dizer que somos livres, se hoje nós podemos dizer que temos uma viva esperança de morar um dia no céu, na glória, quem é que tem essa esperança? É só o pastor? Se nós temos essa esperança, irmãos, é porque um dia Jesus veio, deu o seu corpo para ser partido em favor das nossas vidas, e hoje nós estamos aqui para rememorar e celebrar que nós somos livres e temos uma morada celestial esperando por nós. Amém, igreja? Aleluias, aleluias. Que Jesus fez por nós é como a gente assiste nos filmes. Em meio a uma batalha, um soldado pega um escudo, e ali aquele escudo, irmão, recebe flechada, recebe aqueles machados na guerra, antigamente, espada, e o soldado está com o escudo se defendendo. O que Jesus fez por nós foi se transformar o nosso escudo, porque o que ele passou, sendo o seu corpo trucidado nas ruas de Jerusalém, ele era o nosso escudo, porque quem merecia estar passando tudo aquilo era nós, mas ele se colocou como tomando as nossas dores, tomando os nossos castigos, e ele tomou o nosso lugar naquele momento. Ele foi e é o nosso escudo. Amém, irmãos? É assim, irmãos, ele recebeu os golpes que era para nós. É por isso que no livro de Isaías 53:5 nos lembra: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou o nosso lugar, irmãos. Ele morreu por nós, e o castigo que era para Jesus, que era para nós, foi sobre o Senhor Jesus. Amém? Mas vejam bem, irmãos, nós vimos que o pão, aqui nesse momento, simboliza o corpo de Cristo. Mas na nova aliança, simboliza algo mais. Porque na nova aliança, Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Amém ou não amém, irmãos?
E assim como o pão é feito de muitos grãos ali do trigo, irmãos, a igreja também é formada por muitos membros unidos ao nome do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos que Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar. Amém, irmãos? Então, participar da ceia, irmãos, é um lembrete também para nós, ao pegarmos o pão, é um lembrete de que nós somos corpo de Cristo e somos chamados a vivermos em unidade e amor. Nós somos chamados a viver, diga unidade, diga amor. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, 17. 10, 17. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, diga nós, embora muitos, somos unicamente um. Dá para aumentar a letra, irmão? Eu acho que os irmãos não estão vendo, não. Dá para letrar? Nós somos unicamente um. Muito bem, o ensaio foi bom, agora vamos para valer. Nós somos o que, igreja? Pão. Nós somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é o Senhor Jesus. Então, se nós, como Jesus é o pão que foi partido, a igreja também tem como simbolismo, irmãos, nós somos um único pão. E nos dias atuais, em meio a tantas diversões, o diácono Alisson também bateu nisso aqui, viu, quinta-feira, viu? Falou sobre isso aqui também. Muitas diversões e muitos interesses diversos. E também, nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que há muitas separações. Então, nós somos chamados à unidade, a vivermos a unidade. Sabe por quê? Porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Você crê nisso? Irmãos, eu vou quebrar aqui a liturgia da pregação, tá certo? Vou quebrar aqui um pouquinho. Nós somos um só corpo, irmãos. Todos nós aqui se nós estamos aqui é porque nós fomos resgatados, lavados pelo sangue de Jesus. Não tem ninguém maior ou menor. Mas para Deus todos nós somos iguais, e Ele morreu por todos nós. E nós, irmãos, devemos preservar o amor entre nós e a unidade. Amém? E eu vou quebrar aqui um pouco essa liturgia, e eu quero que você fique em pé por um momento. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos lá, nós somos um só corpo, amém ou não amém? Você pode, nesse momento, se é para nós vivermos em amor, você pode até sair do seu lugar, falar com o seu irmão aí, dar um abraço no seu irmão, dizer, irmãos, cada dia mais nós vivemos em unidade, e eu lhe amo em Cristo Jesus, amém? Abraça o seu irmão, fale com ele, e aproveite, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão a ele, que daqui a pouco nós vamos cear. Dê um abraço nos seus irmãos que estão nos visitando aqui esta noite. Dê um abraço para os nossos irmãos que estão nos visitando aqui esta noite. Te abençoe, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus, viu? Te amo em Cristo Jesus, viu? Te amo em Cristo Jesus, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Marcelo. Te amo em Cristo Jesus, viu? Te abençoe, meu filho. Te amo em Cristo Jesus, também. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Amém. Você pode glorificar o Senhor Jesus esta noite. Aleluias. Pode sentar, irmãos, viu? Aqueles que podem. Eu acho que eu vou fazer isso toda a pregação agora, irmão. Os irmãos que tiver com sono vão se levantar, já vão se, né? Glórias a Deus.
Mas o Senhor Jesus disse que era o pão, irmãos, mas ele também falou, aqui, a partir do versículo 27 do nosso texto desta noite, Mateus 26, 27, Jesus continuou, ali naquele momento de intimidade com os discípulos, irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. O que é aliança, irmãos? É um acordo. Aliança é um contrato. Aliança, irmãos, é um compromisso. É por isso que nós usamos a aliança, é um compromisso. Quando eu recebi a minha esposa como esposa, eu fiz um compromisso com ela. Eu tenho um acordo com ela. Eu não posso mais viver como solteiro, eu sendo casado agora. Amém, irmãos? E Jesus está dizendo que a partir daquele momento, aquele sangue dele era da aliança, derramado em favor de muitos, para o que, irmãos? Remissão de pecados. Jesus disse: olha, eu vou fazer um acordo com vocês, eu vou derramar o meu sangue, e aqueles que fizerem esse compromisso comigo, vão ser remidos todos os seus pecados, porque o meu sangue vai lavá-los de todos os pecados. E aí, irmãos, esse cálice simboliza o sangue derramado, porque também lá na antiga aliança, do Antigo Testamento, irmãos, o sangue dos sacrifícios de animais é que serviam para limpar as pessoas dos seus pecados, mas era uma vez por ano, tinha que se matar animais, para que os pecados do povo fossem perdoados. A diferença é que nesta nova aliança, irmãos, Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue uma vez por toda, não precisa todos os anos, de maneira nenhuma eu ir até Jesus, não, está certo? Na antiga aliança era para a expiação de pecados. É isso que ensina lá Levítico, capítulo 17, versículo 11. Vejam só aí, Levítico 17, versículo 11. No Antigo Testamento, Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, porque se sacrificava ali os animais, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Então, na antiga aliança, irmãos, as pessoas matavam animais, faziam sacrifício, e ali, uma vez por ano, os pecados eram perdoados. Mas nós vivemos a nova aliança, a aliança com Jesus, que ele firmou naquele dia ali em Mateus 26, e aí, irmãos, a partir daquele momento, todos que reconhecem que Jesus, naquela cruz, derramou o seu sangue, hoje nós somos limpos, irmãos, lavados dos nossos pecados, irmãos. Amém? Na antiga aliança também, o sangue servia como proteção. Lá em Êxodo 12, quando o povo foi liberto do Egito, pegaram-se o sangue de animais, passaram nos umbrais das portas, e ali o anjo da morte, que ia passar sobre o Egito, quando via uma casa com a marca do sangue, ele não matava ninguém daquela casa, ele passava por aquela casa, porque aquela casa tinha a marca do sangue. Hoje, irmãos, na mesma forma, o sangue de Jesus, ele nos protege da morte eterna, porque aquele que reconhece que Jesus derramou o seu sangue e reconhece que Jesus é o seu Salvador, a palavra de Deus nos garante que tem a vida eterna. Nós não vamos passar por essa morte eterna, nós vamos um dia estar com Deus, e nós vamos estar um dia na sua presença, glorificando. E eu aproveito a oportunidade para dizer para você esta noite, se você não entregou sua vida para Jesus, a noite da salvação é essa.
Aleluias! Olha só o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7, irmãos. Olha que a palavra de Deus, que a verdade nos ensina. Se andamos na luz, não, é esse mesmo? É isso mesmo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, diga, de todo pecado. Quando nós, irmãos, reconhecemos Jesus, irmãos, e entramos na comunhão da sua igreja, nós somos lavados, irmão, de todo pecado. A palavra de Deus diz em outro momento que o Senhor pega os nossos pecados e lança no mar de esquecimento. Se você entregou sua vida para Jesus, não deixe o diabo te acusar, porque o diabo, ele é acusador. Porque no passado você fez isso, porque no passado você fez aquilo. Aí você diga para o diabo: ei, você não tem parte comigo. O Senhor Jesus lavou-me de todos os pecados. E se o diabo vier te acusar dos teus pecados, tu lembra o futuro dele. Você vem me lembrar dos meus pecados, deixa eu dizer o teu futuro: você vai ser banido do lago de enxofre para sempre, para sempre. É isso que diz a palavra de Deus. Então, queridos, Jesus, ele diz, e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, ou o Novo Testamento, quer dizer a mesma coisa, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Ao dizer que este é meu sangue da aliança, Jesus, como eu falei aqui, ele firma uma nova aliança com a humanidade, irmãos. Essa aliança, irmãos, que nós firmamos com Jesus, ela não é baseada em leis ou rituais, como era no Antigo Testamento. Não. Mas essa aliança que nós firmamos com Jesus, ela é firmada pela graça que o Senhor derrama sobre nós e o seu perdão para os nossos pecados. E Ele oferece isso para nós através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. É como se Jesus dissesse assim: olha, até aqui vocês viveram a antiga aliança, o Antigo Testamento. Esse contrato que vocês fizeram, aí é como se ele dissesse: esse contrato não vale mais, agora vocês têm um novo contrato. E esse novo contrato, é muito melhor, é muito superior a esse que vocês viveram até agora. A nova aliança em Cristo, irmãos, é baseada, irmãos, no sangue do Senhor Jesus, e não mais em sangue de animais. É uma aliança muito superior. É isso que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 1, coloca aí, meu filho. É isso que diz, irmãos. Nós vivemos agora, irmãos, algo muito superior do que os nossos irmãos do Antigo Testamento viveram. Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança, o Antigo Testamento, também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Não é esse não? É 9,15, perdão. Por isso mesmo, ele quem, irmãos? Jesus é um mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam promessa da herança de 3 meses, irmãos? A promessa de 5 anos? Não. Qual é o tempo da promessa, irmãos? Eterna, irmão, vida eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, irmãos, ele morreu, irmãos, para perdoar as transgressões que foram cometidas. Amém?
Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, irmãos, nós já vimos o simbolismo do pão, estamos vendo o simbolismo do vinho, nós reafirmamos essa aliança com o Senhor. Todas as vezes que nós participamos aqui, nós estamos reafirmando que nós temos uma aliança com Ele. E é por isso que é importante, se você ainda não fez essa aliança, não entregou sua vida para Jesus, não participar desse momento. Porque todas as vezes nós estamos reafirmando que nós temos uma aliança com Cristo. E também, irmãos, nós estamos proclamando que aceitamos o seu sacrifício e que vivemos sob a graça dessa nova aliança. Hoje, irmãos, nós somos cheios de graça, porque nós temos uma aliança com Cristo. É por isso que muitas pessoas, irmãos, quando as pessoas chamam outra pessoa de desgraçado, não é um palavrão, irmão. Quer dizer que ele não tem a graça da aliança, tá certo? Quer dizer que ele não tem um relacionamento com Deus. É isso, viu, irmão? Quando diz, você é um desgraçado, quer dizer, você não tem a graça. Mas nós que temos um compromisso com Jesus, nós somos cheios de graça, somos abençoados. Amém? Lá no versículo, irmãos, de 1 Coríntios 11, 26. 11, 26. Porque nós, não, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. A ceia, irmãos, não é apenas uma recordação, mas é a afirmação do compromisso que nós temos com Jesus, com Ele e com a obra que Ele praticou quando Ele morreu naquela cruz. É um compromisso que nós temos com Ele, irmão. É por isso que nós não podemos cair, achar que a ceia todo mês é uma coisa rotineira. Não, vou para a ceia. Não, irmãos. Ao participarmos da ceia, até porque Jesus, Ele participa desse momento. Ele está na mesa nesse momento. Ele está na igreja nesse momento, porque Ele está em cada um de nós. Amém, irmãos? Então, toda vez que nós formos participar aqui, é um momento de renovação da nossa aliança com o Senhor Jesus. E para concluir, irmãos, já quase concluindo, a ceia do Senhor é o pão que simboliza o seu corpo, é o suco, o vinho que simboliza o seu sangue. Tudo bem até aí, irmãos? Agora vamos para a última parte. Jesus, irmãos, ao instituir a ceia, versículo 29, coloca aí 26 e 29, ele fez uma promessa, irmãos. Não sei se você notou quando leu o texto. Jesus, ele fez uma promessa, que ele não ia beber do fruto da vide, da videira, até o dia que ele fosse beber de novo com os seus discípulos no reino dos céus. Não, é Mateus 26, 29. Olha o que Jesus diz: e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais, porque ele sabia que ia ser assunto ao céu, ia sofrer, morrer, ressuscitar, ia ser levado aos céus, e ele sabia que não ia ter mais, apesar dele ter ressuscitado e ficar muitos dias ainda com os discípulos, mas não teve mais momentos como esse, e ele diz assim: nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Olha que promessa. Aqui, irmãos, ele falou para aquele grupo de discípulos, mas aqui está simbolizando a igreja de todas as épocas, para nós hoje. Porque, irmãos, há sim uma promessa de Jesus, que um dia, quando ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva, nós vamos nos reunir com ele numa grande ceia lá no céu, num grande banquete, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá, e Jesus,
é quem vai estar servindo a ceia. Vai ser um momento memorável, porque os crentes de todas as épocas, irmãos, vão estar lá, irmãos. E assim como nós fazemos aqui, trocamos o cálice da unidade com os irmãos, nós vamos trocar o cálice lá. Ei, cadê o Paulo ali que eu quero trocar o cálice com Paulo, com Timóteo, com Silas? Eu quero dar um abraço lá em Silas. Aí nós vamos conhecer quem era como era o discípulo? Epáfras. Nós vamos conhecer aqueles outros discípulos que tinham um nome bem esquisito, como era? Era o... não lembro não. Aí nós vamos conhecer cada um, vamos ver pessoalmente, assim, cara a cara, irmãos, naquela grande ceia, naquela festa maravilhosa. E ali, irmãos, o Senhor Jesus vai ser a luz daquele encontro, irmãos. Ali, irmãos, nós não vamos estar como muitos estão aqui esta noite, participando da ceia meio atribulado, com alguma angústia, com alguma enfermidade, com alguma preocupação. Amanhã é domingo, amanhã eu tenho que ir, não sei. Lá não vai ter isso não, irmãos, porque não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. Naquele glorioso dia, irmão, não vai ter mais preocupação. Ei, esquece a Enel, esquece a Cagesse, ei, esquece a Casa Pio, porque lá não vai ter isso não. Lá vai ser só, irmãos, a presença gloriosa do Senhor, e nós festejando, glorificando, exaltando. E naquele glorioso dia, irmãos, não vai ter tristeza nem dor, porque somente o Senhor e a sua glória vai estar sobre nós. Mas nós podemos adiantar esse momento, já glorificando Ele aqui, esta noite. Vou dar só aqui um spoiler para você de como vai ser aquele dia. Abra aí, Apocalipse 19, a partir do versículo 6. Vamos ver um pouquinho só de como é que vai ser aquele grandioso dia. Então, aqui no livro de Apocalipse, quer dizer revelação, é Deus revelando os acontecimentos futuros. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso aqui é no céu, viu? Nas bodas. Alegremo-nos, exultemo-nos e damos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, da ceia celestial, e a noiva dele já se preparou. A noiva está preparada? Amém. A noiva está aí, a igreja do Senhor. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, quer dizer santidade, igreja, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados são os que são chamados às bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá, irmão. Quem é que quer estar nessas bodas, irmão? Quem é que quer participar daquele glorioso dia? Essa ceia aqui hoje, irmão, é só um vislumbre para aquilo que vai ser aquele banquete eterno, celestial, irmãos. Então, cada vez que nós participamos da ceia, nós somos lembrados, irmãos, que nossa caminhada aqui nesta terra é temporária, irmãos, e nós temos uma promessa eterna, porque um dia nós vamos sentar na mesa com o nosso Senhor lá nos reinos dos céus, e participar desse grandioso banquete. A ceia, irmãos, também é uma celebração da esperança, porque nós temos aí, irmãos, como esperança a segunda vinda do Senhor Jesus. Mais uma vez eu falo, o diácono Aleph trouxe aqui uma mensagem quinta-feira sobre a vinda do Senhor Jesus, porque ela nos lembra que assim como
o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele também vai voltar, irmãos, para buscar a sua igreja. A Aleph usou até o texto lá de começo de Atos, que Jesus foi levado ao céu, na presença dos discípulos, e 2 anjos apareceram e disseram para os discípulos, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai descer. E essa é a nossa esperança. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos têm essa esperança, irmãos? Mas até Jesus voltar, presta atenção que eu vou falar aqui. Nós, como igreja do Senhor, veja aí, João 14:3. João, capítulo 14, versículo 3. Já estamos quase encerrando aqui, irmãos. João 14:3. O próprio Jesus, irmãos, essa pregação aqui, irmãos, é toda praticamente Jesus falando, está certo? E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que promessa maravilhosa, irmão. Eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês, porque eu venho buscar vocês. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Mas, irmãos, nós temos essa esperança que Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, irmãos, nós como igreja do Senhor, e esse memorial, essa ceia, serve para isso também. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Pela tradição, irmão, que nós recebemos daqueles que começaram a igreja no Brasil, né? A gente gosta de dizer a Santa Ceia do Senhor. Mas a ceia é a ceia, irmãos. Quem é santo e deve ser santo somos nós. Amém? A ceia é a ceia, é um memorial. Por que a gente diz que é Santa Ceia? Porque a gente toma como um momento solene, né? Tem que ser um momento solene, não é uma coisa rotineira, como eu estou falando aqui. Não, a ceia a gente tem que estar preparado para cear. Mas a gente diz que é a Santa Ceia do Senhor. É um hábito nosso, né? Mas é a ceia. Quem é santo e deve ser santo somos nós, né? E é isso que eu vou falar agora. Porque enquanto nós esperamos a volta do Senhor Jesus, irmãos, nós somos chamados, presta atenção, olhe para mim. Quantos estão aguardando a vinda do Senhor Jesus? Enquanto nós aguardamos, nós somos chamados a viver em santidade e vigilância. Em santidade, diga santidade e vigiando. Enquanto Jesus não vem, nós devemos, irmãos, viver sempre buscando agradar a Deus com as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras, buscando uma vida separada para Deus. Isso é santidade. E viver em vigilância. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro 5,8, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós temos, irmãos, que estarmos vigilantes, para que a gente não perca aquele glorioso dia da vinda do Senhor Jesus, irmãos. E participar da ceia é um chamado a isso. Participar da ceia é um chamado à pureza, é um chamado à confissão, se nós erramos diante de Deus, e de arrependimento, que nós queremos deixar todos os nossos erros e viver uma vida, irmãos, de unidade com o Senhor. É por isso que 1 Coríntios, o texto oficial da ceia, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice, né? Hoje, irmãos, muitos crentes vivem como se a volta de Cristo estivesse distante. É como se os sinais não tivessem aí. É como se nós não estivéssemos percebendo pelos sinais
que Jesus está próximo a voltar para buscar a sua igreja. E a ceia, irmãos, ela nos lembra que precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos quando Ele voltar, vivendo em santidade, porque a qualquer momento Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos, e nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, para que a gente não venha a ficar. E a Santa Ceia, irmãos, é mais do que uma lembrança do passado. Não é só o que Jesus instituiu, ou lá dos nossos irmãos ainda do tempo da Páscoa. Não, irmãos, ela é presente, é hoje. Jesus, Ele está preparando a nossa morada no céu. Nós estamos esperançosos hoje pela vinda dele para vir buscar a sua noiva, e também uma expectativa do futuro, porque nós estaremos na presença dele para sempre. Então esse memorial, irmãos, não é só aqui algo litúrgico que nós fazemos todos os meses, não. Nós devemos viver desta maneira, com nossos corações aqui no presente, compreendendo que nós devemos nos santificar cada vez mais, e com expectativa de no futuro nós vamos estar vivendo as promessas de Deus para nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? E que nós, ao participarmos da ceia do Senhor, os nossos corações sejam renovados na gratidão pelo que Ele fez, e também aquilo que Ele fez quando morreu por nós, aquilo que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas, irmãos, e o que Ele nos chamou a viver na esperança da sua glória eterna, tá certo? Por isso vivamos, irmãos, sempre com os olhos no céu, aguardando o glorioso dia, porque Jesus vai voltar. Amém? Nós temos muitos projetos nessa casa, irmãos. Vou revelar aqui um para vocês, tá certo? Dentro dos muitos projetos, esse já está mais do que atrasado. Eu tenho um desejo, e eu vou fazer isso. Vou mandar fazer uma placa, irmãos, de metal, grande, com 2 barrotes de madeira, para ninguém pichar, botar a placa bem alta. Onde é que vai ficar essa placa? Na entrada do Gereissati 3. E o que vai dizer essa placa? Tinha 2 coisas que eu gostaria de botar, eu estou decidindo ainda. Depois da pregação do Aleph, aí eu mudei o que eu estava pensando antes. Eu ia botar assim: povo de Deus, declare em fé que o Gereissati 3 é do Senhor Jesus. Todo mundo que entrasse, via aquela placa e ia dizer: Gereissati é de Jesus. Mas aí, depois da pregação do Aleph, eu já mudei. Eu acho que eu vou botar assim: povo de Deus, prepare-se, Jesus está voltando. Né? Esses dias nós vamos fazer essa placa, né, Aleph? Aí todo mundo que for entrando no Gereissati, quem for crente, quem não for crente, vai ver que Jesus está voltando. E porque Ele está voltando, quem aguarda a vinda do Senhor, irmãos, glorifica o Senhor. Vamos ficar de pé esta noite.